Atos capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura hoje a partir do versículo 17. Quero fazer saber aos irmãos que quando comecei a preparar essa mensagem, no capítulo 10, o meu planejamento vou expor em um domingo só todo o capítulo 10. E tem muita coisa apontada, envolvida aqui. E na semana passada eu entendi da parte de Deus, não, a mensagem precisa ser dividida em duas. E aí eu falei, não, agora sim, vamos preparar aqui o esboço. Não ainda. A gente precisa dividir mais uma vez e com a graça de Deus, no próximo domingo que estivermos juntos aqui, vamos expor os próximos versículos. Mas hoje vamos ler do 17 até o 33. Atos capítulo 10, você já abriu? Versículo 17 diz assim: Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura, portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro então, convidando-o a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: Faz 4 dias que mais ou menos por essa hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo e você fez muito bem em vir. Agora, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Amém. Segunda parte deste maravilhoso texto de Atos capítulo 10, que fala da conversão de Cornélio. Cornélio é o primeiro registro de um gentio que é alcançado pelo Evangelho. É o registro deste que era um centurião, ele era um militar responsável por um contingente de 100 homens, centurião. E ele era um homem piedoso, temente a Deus, um homem que respeitava as coisas de Deus e da religião, especialmente da religião dos judeus. Ele dava esmolas, fazia orações. Ele era um homem que não brincava com as coisas espirituais. Mas ele era um homem que ainda não conhecia a palavra de Deus, que ainda não havia sido convertido. Nós falamos na semana passada, apenas boas obras não são suficientes. É necessário um encontro salvífico com a palavra de Deus. É necessário que aquele que faz boas obras
tenha consciência de que as boas obras não têm competência nem poder para salvá-lo. É necessário um encontro com a palavra de Deus, a graça irresistível de Deus chegando àquela pessoa. Por isso, Deus se revela através de um anjo a Cornélio e fala: mande uma comitiva, mensageiros ali à cidade de Jope. Jope ficava aproximadamente a 50 quilômetros da cidade de Cesareia. E mande buscar a Simão Pedro. Ele está na casa de outro Simão, um curtidor de couro, um homem que trabalhava com a manufatura de couro, fazia objetos de couro. E ali você vai encontrar Simão Pedro e faça ouvir até até Cesareia, de Jope para Cesareia. E em Cesareia ele vai lhe dizer tudo o que você precisa ouvir. A segunda cena começa no versículo 9. Quando Pedro estava no seu momento de oração, por volta de meio-dia, e ele estava com fome, as pessoas estavam preparando a comida, e ele tem então uma experiência extraordinária. Ele entra em êxtase, é o que diz a palavra de Deus, e vê o céu aberto diante dele. E por 4 pontas é descido um lençol, e dentro desse lençol, desse grande lençol, existiam todos os tipos de quadrúpedes, répteis e aves. E não apenas ele viu, como também ele ouviu. E de dentro daquela visão vinha uma voz que dizia: mate e coma. Pedro, no seu temperamento, que é reativo, que não espera para pensar e depois falar, ele simplesmente diz: jamais, de forma nenhuma, porque eu nunca comi nada que fosse impuro. Zeloso também da lei. Ele que conhecia a lei de Moisés, conhecia o que está escrito em Levítico 11, que existem animais que são puros e impuros, aqueles que podem ser consumidos, comidos pelo judeu, e aqueles que não podiam. Mas a voz diz, respondendo a fala de Pedro: não considere impuro aquilo que Deus já purificou. E então, a visão se repete pela segunda e pela terceira vez. É apontado então aqui que aquela lei cerimonial do Antigo Testamento de Levítico, aquela lei que dizia, que expressava o que Deus queria para aquele povo. Olha, com essa lei, obedecendo a esses mandamentos, vocês estão dizendo: vocês são um povo separado dos outros. Mas essa lei encontrou o seu cumprimento e tornou-se obsoleta, perdeu o efeito que ela tinha em Jesus, porque Jesus purificou. E Jesus foi aquele que derrubou, conforme nós lemos em Efésios, o muro de separação que havia entre judeus e gentios. Para Pedro e para todo o mundo isso era uma novidade, uma boa notícia, mas era alguma coisa que deixava Pedro perplexo. Como assim, Deus? E ele começava a compreender o que estava acontecendo. Aquilo que Jesus havia falado no capítulo 1, no versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, o lugar dos judeus. Em Judéia e Samaria, o lugar daqueles que tinham influências dos judeus, mas eram considerados pelos judeus como religiosos de segunda categoria. Eram desprezados pelos judeus. Falavam: esses samaritanos, eles sequer adoram no lugar correto. E havia também a terceira fase, essa que começa nesse texto. Esse é talvez o primeiro capítulo dos confins da terra, onde estavam ali representados os gentios, dos quais nós fazemos parte. E aquele centurião, Cornélio, então, é esse homem que Deus derrama graça na vida dele e decide salvá-lo. E escolhe Pedro para levar essa boa notícia do Evangelho para ele. Mas ainda era novo para Pedro. Ele ainda lutava com o seu próprio temperamento, ainda lutava com essa ideia de que agora a bênção, a misericórdia de Deus não era apenas para o povo judeu, porque na verdade nunca foi. Desde Abraão, o Senhor já havia falado a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. E ele completa dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ao longo da história a gente vai vendo outros povos sendo abençoados. Nós nos lembramos dos ninivitas, quando Deus envia Jonas a pregar para eles, e Jonas se recusa,
porque sabia que Deus é Deus clemente, misericordioso e teria misericórdia dos ninivitas. E assim durante toda a história, até que em Jesus, essa expressão máxima da graça, da bondade, do poder de Deus se espalha por todos os povos. E nós vamos ler no livro de Apocalipse que isso há de se cumprir na consumação dos séculos, quando pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, juntos, prostrados, adorarão diante do Cordeiro. Mas enquanto não, o evangelho vai se expandindo, o reino vai avançando. E aqui na vida de Cornélio, isso vai se tornando realidade. Pedro estava perplexo. É o que diz a palavra de Deus no primeiro versículo 17. Pensando qual seria o significado da visão. Ele tinha escutado a voz, mas ainda não tinha compreendido plenamente. E ele ficou ali pensando, orando, refletindo. E então, os homens que haviam sido enviados por Cornélio, eles já estavam chegando ali e pararam junto à porta. Bateram na porta e perguntaram: aqui é a casa de Simão, o curtidor? Sim. Tem aqui um homem chamado também de Simão, Simão Pedro, Simão Barjonas? Sim, ele está nessa casa. E enquanto eles estavam chegando, Pedro estava perplexo, meditando a respeito da visão, e o Espírito lhe diz: estão aí à porta, os 3 homens enviados por Cornélio, 2 servos e um soldado piedoso. Levante-se, desça e vá com eles sem hesitar. Obedece logo, porque eu, o próprio Deus, os enviei. Então Pedro desceu e recebeu eles na casa deles. E eles ficaram ali um tempo, comeram juntos. E um gentio come com Pedro. O que lhe era proibido antes pela lei. Mas Deus já havia falado: aquilo que eu purifiquei, não considere você que seja imundo. E meus irmãos, esse é o texto do miolo desse capítulo 10, que vai falar para a gente sobre esse encontro de Pedro e Cornélio. E como esse encontro acontece, e como o encontro que nós temos com Cristo acontece, e como o encontro que Deus, que providencia todas as coisas, há de conduzir cada um de nós a encontrarmos e levar a palavra do Senhor para aqueles que o Senhor já tem planejado. Eu quero destacar aqui com vocês, nos primeiros versículos, o 17 até o versículo 21, alguns importantes e relevantes detalhes que falam sobre a providência de Deus. Aliás, essa é uma das minhas doutrinas prediletas, preferidas. Eu tenho falado com temor e grande temor, que se eu tivesse mais uma filha, colocaria o nome dela de Providência. Porque o Senhor, a cada dia, nos sustenta e nos visita com a providência. E esse texto mostra para a gente, porque Deus dirige os seus eleitos pela sua providência. Deus governa todas as coisas e a sua providência opera em todas as coisas de forma especial na vida dos seus eleitos. A providência se manifesta, versículo 17, enquanto Pedro estava perplexo qual seria o significado da visão. Deus nos dirige pela providência na nossa perplexidade, naquilo que nós não compreendemos plenamente. Um dos meus versículos preferidos é Mateus capítulo 1, versículo 19. Enquanto José ponderava nessas coisas, eis que um anjo do Senhor apareceu a ele e lhe disse: José, receba Maria como sua esposa. Maria estava grávida, José não sabia que estava grávida pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que está aqui. E José era também um homem temente a Deus. E enquanto ele ponderava, pensava, refletia nessas coisas, a providência lhe assiste e lhe visita. Meus irmãos, talvez você esteja passando um momento da sua vida que você está se perguntando: Deus, eu estou perplexo e eu não entendo o porquê isso está acontecendo comigo. Por que injustiça? Por que o esquecimento? Por que esse infortúnio? Por que isso está acontecendo na minha casa, na minha família? E talvez você esteja andando de forma exausta e perplexa diante do Senhor. Deus conduz o seu povo pela sua providência, usando as nossas perplexidades. Deus, esses não foram os meus planos.
não era isso que eu tinha projetado que deveria acontecer na minha vida, mas Deus nos dirige na nossa perplexidade. E então diz a palavra de Deus que eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. A providência de Deus também nos visita quando Deus conduz pessoas ao Tá vermelho. Alô. Alô. Isso. Não há nada que escape à providência. Isso. Amém. Se Deus quis dar essa pausa, louvado seja o nome do Senhor. Ele nos deixa perplexo e diz: quem está no controle sou eu. Homens foram enviados até a casa de Simão, o curtidor. E assim Deus, na sua providência, conduz pessoas a se encontrar com a gente. Deus conduz homens e mulheres para que a gente nos encontros seja alcançado por essa obra da providência. E assim nós podemos ter a certeza de que o Deus que não perde o controle é o Deus que decide e conduz todas as pessoas. Um dia, numa reunião do conselho, eles pensaram: nós precisamos escolher um outro pastor. Quem vamos chamar? Bem, eu tenho um amigo, o nome dele é Ronaldo Lidório. Será que ele tem algum irmão, amigo, para indicar? E pastor André e Marcela estão em São Gabriel da Cachoeira e recebem um contato do pastor Ronaldo. Falam: meus irmãos lá do Rio de Janeiro querem fazer um contato com você, você está procurando outro campo? Será que faz sentido? E o telefone toca e fala: oi, aqui é o Tony. Oi, Tony, tudo bem? E Deus encaminha as pessoas. E Deus tem colocado gente no meu e no seu caminho, para que a obra dele seja realizada, para que a providência dele nos alcance. E que muitas pessoas sejam salvas. E não se enganem, às vezes em situações boas, que vão abençoar a sua vida, em outras situações difíceis, que também vão abençoar a sua vida, que vão lapidar o seu caráter, que vão trazer um santo, intencional e bem calculado sofrimento da parte de Deus, que não tem o compromisso de inicialmente nos fazer felizes e ter prazer em todas as coisas, mas senão em nos tornar mais santos e assim termos a verdadeira felicidade que situação nenhuma nesse mundo pode tirar. O Senhor conduz-nos na sua providência também através das nossas perguntas. Versículo 18. Chamando ali, perguntaram se estava hospedado Simão Pedro, que também é chamado de Pedro. A providência de Deus também opera nas nossas perguntas. Faça perguntas. Interesse. O que está acontecendo comigo? Eu estou angustiado. Peça ajuda. Se você não dá conta de resolver, Deus nos dá o recurso de chamar pessoas que nos ajudem a avaliar as coisas e fazer perguntas. Quando eu e Marcela estávamos no seminário, nós tínhamos a bênção de ter mentores que nos ajudavam a fazer perguntas a respeito da nossa vida. E a nossa decisão de ter o nosso filho no tempo, Samuel, que a gente estava no seminário, veio de perguntas que diziam: por que não ter um filho agora? E a gente olhava para outros missionários, e quando a gente faz perguntas, Deus ele não fica ofendido, ele não fica melindrado. Ele olha para um coração e uma atitude sincera e fala: Senhor, tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem algum pecado na minha vida? Tem alguma coisa que precisa ser mudada? Nas nossas perguntas, Deus nos dirige, e de forma especial, a providência nos dirige pelo Espírito de Deus.
Versículo 19, enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse. Para que não fique dúvidas, aos seus eleitos, salvos, os que foram tornados em morada do Espírito Santo, o Espírito conduz. Nas decisões que você procura tomar e falar, Senhor, eu não sei os melhores passos para dar, mas Espírito Santo de Deus me ajuda a caminhar por fé. Eu já avaliei, eu já fiz perguntas, eu já encontrei pessoas e eu posso ter a certeza que o Senhor que cuida de mim já me enviou e me deu o poder do Espírito Santo para tomar decisões e ter a certeza de que o Senhor que tem conduzido a minha vida há de me dar graça para tomar e bancar as decisões. E às vezes as coisas vão dar certo, as portas vão se abrir, e às vezes elas vão se fechar, e o Espírito Santo que nos torna morada, que faz em nós morada, ele continua conduzindo o seu povo. É ele quem traz arrependimento, quebrantamento, mudança. É ele quem nos dirige. É ele quem, de forma mais especial, atua na ação da providência em nossas vidas. Versículo 24, a palavra de Deus nos diz: no dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e os amigos mais íntimos. O que nos dá a entender a palavra de Deus é que aquela comitiva estava chegando de Jope, após a viagem de aproximadamente 50 quilômetros, chegando ali a Cesareia. E é bem provável que algum dos mensageiros tenha se destacado e tenha avançado na frente da comitiva e avisado: Cornélio, eles estão chegando. E Cornélio então junta todos aqueles que estão ali com ele para atentamente receber a Pedro. E o segundo ponto da nossa mensagem de hoje é que o nosso primeiro círculo de influência da nossa fé são aqueles com os quais a gente convive mais intimamente, nossos parentes e amigos. Assim Cornélio juntou os seus parentes e amigos mais íntimos para que ouvisse a palavra de Deus. A cada um de nós, crentes no Senhor Jesus, nos dada a responsabilidade de compartilharmos a palavra de Deus com aqueles que são mais chegados, aqueles com os quais nós convivemos mais frequentemente. A nós é dada essa responsabilidade na nossa pregação, naquilo que nós expomos claramente por palavras e também com as nossas atitudes. Se Cornélio não fosse um homem que a graça de Deus tivesse visitado e fosse um homem temente, dava esmolas, fizesse orações, essa reunião seria um fiasco. Mas diz ali a palavra de Deus que ele reúne os seus parentes e amigos mais íntimos, mostrando que essa é a nossa responsabilidade. Aqueles que caminham e convivem com a gente sabem que aquilo que nós falamos de fato é verdade. Aquilo que nós afirmamos quando vimos na igreja, de fato é coerente, combina com aquilo que nós vivemos, da forma como nós agimos e especialmente da forma como nós reagimos. Quem é você em casa quando está com fome? Esse é você de verdade. Quem é você em casa quando você está com sono, cansado, naturalmente com o limiar de paciência bem baixinho? Esse é você. E meus irmãos, que o Senhor, com temor e tremor, o Senhor nos ajude. Precisamos nos prostrar diante do Senhor e parar de dar desculpas e dizer: não, esse é meu jeito, é assim que eu sou. Se quiser, minha esposa que me aguente assim, meu marido que dê os pulos dele, meus filhos, problema deles. Não, meus irmãos, é a nós dada essa responsabilidade e privilégio de testemunhar do Evangelho nos nossos círculos mais próximos. Se eu for visitar o seu trabalho durante a semana, e eu conversar com seus colegas de trabalho, qual será o relato deles? É crente? Não acredito. É crente. Com certeza. E tem abençoado muita gente aqui. É nossa responsabilidade. Meus irmãos,
As pesquisas dizem que os maiores índices de conversão das pessoas são através dos parentes. Porque elas veem a sua mudança de vida, quem você era antes. É possível também que você convide alguém, ou alguém venha na igreja pela primeira vez, veja uma pregação, seja tocada pelo Espírito Santo, e essa pessoa seja convertida. Mas nós vamos ver, de fato, pessoas que são convertidas, que assumem um compromisso com Cristo quando vem a mudança na sua vida, na vida daqueles com os quais a gente convive mais intimamente. É nossa responsabilidade, é o nosso privilégio. O Senhor Jesus, Ele deixou a sua glória e andou entre nós para dizer, vocês são aqueles que eu vim andar junto, agora andem junto com os outros, caminhem junto com eles. E Cornélio, ao fazer isso, está apenas expressando aquilo que o Espírito Santo está conduzindo a ele. Ele poderia ter tido uma reunião particular com Pedro, mas ele decidiu chamar amigos, irmãos, porque sabia a responsabilidade espiritual daquela casa era deles. Aos maridos, orem com e pela sua família. As esposas, se seu marido não faz isso, continua intercedendo por ele. Continua insistindo, o Senhor é bom. O pastor MV subiu aqui no começo do culto, falando, eu estava ali atrás, estava vazio, e de repente encheu, e meu coração tem transbordado também de ver aquilo que às vezes angustia tanto o nosso coração, tanta coisa que precisa ser ajustada, acertada na nossa igreja. Vez ou outra alguém fala, pastor, isso está legal, mas poderia ser melhor assim. E quando o coração vai ficando angustiado, o Senhor nos visita e diz, calma, eu continuo no controle. Essa é a minha igreja, essa são as minhas famílias. E o Evangelho é esse que conserta as coisas no tempo de Deus, na forma de Deus. E nos tem dado a oportunidade de viver isso nos nossos contextos familiares e com aqueles com os quais a gente tem mais proximidade e intimidade. Segue a palavra de Deus dizendo, versículo 25, quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, levante-se, porque eu também sou apenas um homem. O próximo ponto da nossa mensagem de hoje é, aos líderes, nós devemos dar respeito e consideração, mas jamais esperem perfeição, nem atribuam adoração a eles. Pedro diz para Cornélio, não se proste diante de mim. Eu não sou o perfeito, eu não sou o digno de ser adorado. Levante-se, eu sou homem como você. Sim, alguém que Deus deu uma responsabilidade, uma missão de levar a palavra de Deus e precisa ser honrado. Cada um dos líderes que Deus coloca precisa ser considerado e respeitado, mas jamais adorado, porque somos imperfeitos e precisamos da graça de Deus igual a você. Só que sobre nós pesa uma responsabilidade de zelar por suas almas. E que pesada tarefa é essa. Portanto, diz a palavra de Deus, obedeçam com alegria, ajudem, colaborem, cooperem, para que a gente possa juntos adorar o nosso Deus, mas não espere perfeição. E sabe, quando a gente se decepciona de forma muito grave com alguma liderança, talvez no fundo, tem algo de adoração, dizendo, eu esperaria que ele fosse perfeito. Eu esperaria que ela não tivesse nenhuma nenhuma falha. Meus irmãos, nós somos homens, como vocês. E precisamos da graça de Deus para continuar servindo ao Senhor. Pedro começa então a sua fala dizendo no versículo 27. Falando com ele, Pedro entrou, encontrou muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, Pedro já diz ao que veio. Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus, Martin Lloyd Jones sempre fala, quando tem um mais, quando tem essa partícula, fica bem atento para isso. Mas Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto, por que motivo vocês me mandaram chamar? O Senhor está conduzindo aquela cena. A providência trouxe e levou Pedro até aquele lugar. E Pedro está começando a entender
Ele fala que não, agora eu já sei. Mas a gente sabe que na cena anterior ele estava perplexo, sem entender. A graça de Deus o visitou. E ele falou, olha, vocês sabem, não era nem para eu estar aqui. Mas Deus, vocês sabem, vocês conhecem a minha história. Vocês conhecem como eu sempre fui zeloso da lei. Mas Deus, Ele resolveu purificar e alcançar também os gentios. Por isso eu vim, diz ele, sem vacilar. E por que motivo estão aqui? Então Cornélio passa a relatar aquilo que havia acontecido. Versículo 30, Cornélio respondeu, faz hoje 4 dias que mais ou menos por essa hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes que disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor à beira-mar. Versículo 33. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo. E você fez muito bem por vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Último ponto da nossa mensagem de hoje, diz que Deus, Ele inclina o coração dos seus escolhidos, a ouvir com atenção a sua palavra. Cornélio reuniu os seus parentes e amigos mais íntimos, recebeu Pedro, relatou para Pedro o que tinha acontecido, e ele diz, agora nós estamos aqui, e ele tem uma consciência de que estão ali no momento especial, agendado por Deus, estamos na presença de Deus. O Deus que eu tenho tateado, que eu tenho procurado, o Deus que eu tenho me inclinado para me aproximar dele. E nós entendemos, a palavra de Deus nos revela que é Deus quem conduz os seus eleitos a se aproximar e estar atento à sua palavra. Deus inclina o coração dos seus escolhidos. E meus irmãos, isso dá descanso para todo pregador. Porque por pior que seja a retórica, a capacidade de falar, sendo um homem que o Senhor escolheu e tem procurado levar uma vida de piedade, de acertar as suas coisas diante de Deus, quando expõe com fidelidade a palavra, Deus inclina o coração dos seus escolhidos. E meus irmãos, eu me lembro, e recentemente, Deus me deu a graça de lembrar, pastor amigo nosso, pastor Felipe Teles, da Igreja Presbiteriana Raízes, esteve no podcast, não pode me enviar, e ele falou, eu não sei o que acontecia, mas era Deus nos visitando de uma forma tão especial, quando nós éramos adolescentes. Um grupo de adolescentes na primeira igreja do Rio, e sexta-feira à noite a gente se reunia sem nenhuma supervisão, sem nenhum adulto. Não tinha presbítero, não tinha líder, não tinha tia da UPA. E a gente se reunia para orar e para ler a Bíblia. Se isso não é providência, a graça de Deus inclinando o coração dos eleitos a ouvir a palavra de Deus, eu não sei o que é. E essa é a nossa esperança, o nosso descanso. Porque, meus irmãos, sim, nós somos assaltados por tentações e pensamentos de valorizar de uma forma talvez descalibrada a forma. Porque, pastor, na outra igreja eles fazem assim, 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 ó. E a igreja está cheia, pastor. Pastor, porque lá o sistema é assim e tal. E está cheio, pastor. E as formas são sempre sugeridas. E a gente não deve desprezar. A gente deve se comunicar de uma forma que possa ser bem entendida. A gente deve procurar trazer a mensagem de uma maneira que a pessoa, que é o ouvinte, possa entender e não ter dúvidas. Mas a nossa confiança não está na forma, senão no poder da palavra de Deus. E no Deus que inclina o coração dos seus eleitos para ouvir a palavra. Aqueles que o Senhor já escolheu vão ouvir a palavra. Vão acolher as suas palavras. Elas vão ser aquela semente que vai cair numa terra boa e vai criar raízes e que vai trazer redenção.
e que vai mudar a vida daquela pessoa, regenerar a vida daquela pessoa. João capítulo 10, versículo 27, o Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O que caracteriza alguém que de fato é ovelha do Senhor Jesus? Ela ouve a voz de Deus, e não apenas ouve, mas diz ele, eu as conheço e elas me seguem. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Cornélio junta ali e fala: nós estamos aqui prontos para ouvir. Fala que o teu servo ouve. Nós estamos atentos. Nós estamos atentos. E meus irmãos, é tão bom ver gente que o Senhor tem trazido e tem relatado. Ali eu escuto a palavra de Deus. Ali na igreja da Barra, a palavra de Deus, a exposição da palavra, a pregação, ela é prioridade na vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor, porque queremos ser essa igreja que ama Jesus e a sua palavra. Porque nós temos essa convicção que Deus inclina o coração dos eleitos. No tempo dele. Na forma dele. Então não desista de pregar, de testemunhar para aquele seu parente, para aquele seu amigo. Porque se eleito for, chegará o dia. Talvez você vai ser testemunha desse dia, talvez não. Mas no dia da providência, no tempo de Deus, aquele coração será alcançado e convertido. Porque ele estará na presença de Deus, assim como eles estavam ali. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, é o que disse Cornélio. A gente não está na presença do imperador, a gente não está na presença do presidente, mas a gente está na presença do Deus soberano. Estamos prontos para ouvir. Que o Espírito Santo continue a quebrantar o meu e o seu coração. E nos dar a cada dia mais fome e sede dessa presença, dessa palavra. Ore pela Igreja Presbiteriana da Barra para que Deus encha cada um de nós de fome e sede. Porque quando a gente entende que a palavra de Deus não é alguma coisa acessória, alternativa, facultativa, eu leio se eu quiser, mas quando isso vem ao nosso coração, quando o Espírito Santo promove isso na nossa mente, isso passa a se tornar uma necessidade, como fome e sede. Incomoda e me deixa fraco, até que eu possa comer novamente. Essa é a maravilha da palavra de Deus, que quanto mais a comemos, quanto mais a recebemos, mais satisfeitos ficamos e mais dela nós queremos. Que o Senhor dê a esse povo da Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca prontidão, fome, para ouvir a palavra do Senhor. Certo de que Ele é Ele quem faz em nós, pela sua palavra, o querer e o realizar, em nome de Jesus. Então Pedro começou a falar, é o que diz o versículo 34. Mas isso no próximo capítulo, com a graça de Deus.